E uma infinidade de gostosuras. Dê aos amigos ou quem você ama uma lembrança doce. Dê doces no Lasco. Aproveite a promoção de goiabada no Lasco. Pague 2 e leve 3. Doces no Lasco. Loja da Fábrica na Rua Rocha Leão, número 225. São 8h08. Voltamos com Folha no Ar, primeira edição. Oferecimento Laboratórios Plínio Bacelar, Clínica Proteus e Nova Canabrava. E voltamos também com a participação do nosso jornalista Arnaldo Neto e do nosso convidado Leslie Beethoven. Vamos seguindo assunto de muita importância. Agora entrar um pouquinho no cenário nacional. Vamos aproveitar o gancho de mudar isso que está aí, né, do Beethoven na última resposta dele. Foi até um monte de campanha do Jair Bolsonaro. E dia desse eu estava conversando com um amigo, Beethoven, que a gente estava falando o seguinte, que mudar o isso que está aí é muito impessoal, né? Muito vago, na verdade. E se torna muito pessoal, porque o que eu quero mudar isso que está aí. Você quer mudar isso que está aí, mas eu não sei o que o isso que está aí... Mudar pra quê, né? O que é o isso que está aí que você está propondo a mudança? É meio complicado, né? O seu isso que está aí é diferente do meu isso que está aí. Mas verdade, enfim, essa é uma outra discussão. Mas pegando o gancho dessa expressão que ficou famosa com o Bolsonaro na última eleição presidencial, ele acabou roubando aí um protagonismo que durante anos foi do PSDB. O PSDB veio com a candidatura do Alckmin, não emplacou. E o PSDB não saiu, apesar de São Paulo, que você citou aqui agora, o maior estado da federação, o PSDB não saiu fortalecido do último pleito. Como fortalecer o PSDB agora para a eleição municipal? Arnaldo, eu vou aceitar a sua provocação que você fez sobre eu mudar isso que está aí. É uma frase que não é patente do atual presidente. Não. É porque ficou muito famosa nessa última eleição. Famosa, né? Porque ele é uma figura caricata e se apropriou dessa frase. Mas o PSDB de Campos, ele tem 3 pilares muito claros e muito objetivos. Primeiro, a gente precisa resolver o nosso problema da saúde, que não funciona, e aí o modelo que nós vamos usar é um modelo que dá certo, é o do governo do estado de São Paulo, é o modelo da prefeitura de São Paulo. Eu tive, inclusive, com o governador Dória e com o prefeito Bruno Covas. Eles se colocaram à disposição para nos passarem os principais projetos, como é que eles lidam com a saúde. Por exemplo, São Paulo é referência no tratamento de câncer, no tratamento do coração, pega todos os problemas do país, você trata praticamente em São Paulo, né? Tanto na capital e até em alguns municípios do interior. Então a gente deseja vários municípios do interior têm centros tecnológicos espetaculares. Eu visitei São José dos Campos. São José dos Campos. Tem muita indústria, visitei a Embraer e tem uma saúde que funciona. O ITA é em São José dos Campos, o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, que é uma das maiores faculdades de engenharia do Brasil. Né? São Carlos também. São Carlos é uma cidade com o maior índice de moradores fluentes em inglês, por conta das indústrias e das universidades. Matão é uma cidade pequenininha que é referência no Brasil da fabricação de produtos esportivos. Araraquara, agricultura, enfim. É um modelo que deu certo, está dando certo e a gente pode trazer para Campos. Então, desenvolvimento econômico, uma saúde que funciona e o transporte coletivo. São esses 3 pilares. Então, aqui em Campos, Arnaldo, a gente não está perdido, atirando para tudo que é lado, não. O nosso foco, a nossa prioridade é fazer as pessoas pararem de morrer com um bom tratamento de saúde, colocar a rede municipal, as 70 unidades pré-hospitalares, os hospitais. A gente tem 2 grandes hospitais em funcionamento e mais 6 que são conveniados, repasse em dia, fazer um sistema de saúde que realmente funcione e que as pessoas saiam de lá vivos e com saúde, que não seja um lugar que a gente perca os nossos amigos e familiares por falta de tratamento. Resolver o problema do transporte coletivo e a geração de emprego. Então, mudar isso que está aí, no nosso caso, são esses 3 pilares. De maneira muito objetiva. Mas a sua pergunta
ela vinha no sentido nacional, que o PSDB saiu meio que enfraquecido da última eleição, né? O próprio Bolsonaro, o Bolsonaro rouba. Essa eleição foi atípica. É evidente que o presidente Bolsonaro, ele levou um grande público que era do PSDB. Muitas pessoas votaram nele por identificação pessoal. Você vê os militares, os policiais, pelo discurso dele. Agora, você também vê muito voto de revolta e de protesto que ele conseguiu encampar. Verdadeiramente, o PSDB, que vinha nas últimas eleições aglutinando esses votos de protesto, não conseguiu fazer isso dessa vez. O presidente Bolsonaro conseguiu. Agora, o PSDB, de todas essas dificuldades que todos os partidos viveram, a gente governa 1 a cada 4 brasileiros. Praticamente essa é a proporção, porque a gente tem o governo de São Paulo, o do Rio Grande do Sul e do Mato Grosso. 3 estados fortíssimos, o Mato Grosso com uma potência econômica no ramo da agricultura. Então o PSDB está muito forte, fez a sua convenção, sua eleição nacional agora, na última sexta-feira, elegeu o Bruno Araújo, ex-deputado federal. Eu liguei para o Bruno, dei os parabéns a ele. É uma pessoa com ideias muito renovadas e equilibrado. Acima de tudo, você percebe que a eleição dele agradou os diversos grupos políticos representados dentro do PSDB, os antigos, os mais novos. A gente está muito esperançoso com a administração dele. Acreditamos que o Bruno fará um grande mandato como o nosso líder, que já colocou as diretrizes partidárias. Ele já vinha conversando, já era um nome de consenso, então há alguns meses ele já vinha dizendo o seguinte: PSDB terá candidatura própria, sobretudo no estado do Rio de Janeiro, em pelo menos 20 municípios. Ele deixou isso claro para a gente, e um deles é o de Campos. Então, por uma diretriz partidária, Campos terá candidatura própria do PSDB em 2020. Agora, você acha que o novo presidente nacional, né, a gente vai voltando em assuntos locais, mas eu vou insistir em algumas pautas nacionais. Você acha que o novo presidente nacional do PSDB vai conseguir unificar o partido? Que o partido parece meio dividido, né? Parece um PSDB do Fernando Henrique, um PSDB do Dória. Parece que há uma certa divisão aí no cenário nacional, né? São figuras de expressão interna fortíssima. E você tem a identificação, né? São lideranças, e aí você tem as pessoas que trabalharam com o presidente Fernando Henrique durante o mandato dele, então seguem muito as coisas que ele diz, os comportamentos, a atuação partidária dele. Hoje, o governador Dória é a maior liderança política do partido, então ele também tem um time, mas eu posso te garantir o seguinte, Arnaldo: o PSDB já está unificado. É muito normal e comum dentro dos partidos políticos você ter o debate de ideia. Senão não é partido, senão não é democrático, é ditadura. A gente vê aí, por aí afora, algumas ditaduras que quem fala é algo diferente do que o líder supremo vai para o paredão de fuzilamento. E não é isso que a gente quer para a política brasileira, e muito menos é isso que eu quero para o meu PSDB, para o nosso PSDB. Então a divergência de ideias, ela constrói um partido mais forte, que é o nosso caso. Tivemos divergências, mas eu te garanto, pelo que eu tenho visto, conversado com as grandes lideranças do estado do Rio e a nível nacional, o PSDB já está curado dessa ressaca que se abateu a todos de 2018, está unido, elegeu o presidente por consenso, fez a distribuição de cargos da direção nacional também por consenso, vice-presidência, secretaria-geral. O partido está alinhado para 2020. Agora, você tem citou bastante aqui na nossa conversa exemplos do governo de São Paulo que dá certo. E há quantos anos? 25 anos. Há 25 anos. Quando surge a Lava Jato, né, o PSDB meio que toma para ele, naquela época, esse papel do antipetismo, que é quem é a primeira vítima, até porque era governo das ações da Lava Jato. Mas depois começam a surgir também investigações relacionadas, sobretudo, ao governo de São Paulo, né, inclusive ao Alckmin, com algumas denúncias. Como você tem avaliado essa questão? Foi investigado, vai para a justiça, se defende, é culpado, paga.
E ponto final. Isso tem que acontecer com todo mundo. É por isso, Arnaldo, que eu acho importantíssimo a gente evitar o discurso de radicalismo. A gente tem que ser equilibrado, a gente tem que ser, acima de tudo, prudente nas nossas declarações. Nem sempre quem é acusado é culpado. Você vai e é inocentado. Você vai para a justiça e é inocentado. Eu posso considerar o governador Alckmin meu amigo pessoal. Posso considerá-lo assim, toda vez que estive com ele, sempre me tratou muito bem pessoalmente. Politicamente é uma pessoa amável, não tem rompantes de estrelismo. Gosto muito dele pessoalmente. O Ministério Público está fazendo levantamentos. Eu prefiro acreditar que ele é inocente, como diz, mas se for provado que ele está envolvido em qualquer mal feito, infelizmente, ele vai ter que pagar. Agora é o CPF dele, eu tenho o meu. Na verdade, Beethoven, o que o Arnaldo está falando, eu acho até que a figura do Alckmin, ela é menos até prejudicial à imagem do PSDB do que a do Aécio, por exemplo. Eu ia chegar do Aécio também. Só que eu queria aproveitar só eu acho que invalida um pouco O Aécio foi uma grande estrela do partido. O PSDB estava meio perdido em lideranças e tal, e o Aécio ele começa a construir essa grande liderança dele. Ele foi um excelente governador para Minas. Se a gente pegar os dados, quando ele assume o governo em 2003, o Estado estava quebrado, falido, o funcionalismo público há mais de 6 meses sem receber, obras paradas, e ele foi um grande governador. Isso é o que dizem os mineiros, isso é o que diz os dados do Estado de Minas. Ele colocou um grande projeto de desenvolvimento nos 2 mandatos dele, conseguiu fazer o sucessor, depois foi eleito senador. Em 2014 era a nossa grande liderança. Eu fiz campanha para o Aécio, aliás, 51 milhões de brasileiros votaram acreditando no Aécio. É o seguinte, Arnaldo, a gente acredita nas pessoas. A gente não pode viver uma vida paranoica, porque, diria o ditado, o castigo para quem não gosta de política ou de político é ser governado por quem gosta. Então as pessoas colocam o nome da urna, a gente tenta fazer uma avaliação do perfil administrativo, do perfil mais íntimo da pessoa, e a gente acredita no projeto e vota. E o Aécio foi assim, causou um impacto muito negativo, aquelas revelações no final de 2016, de 2017, foi afastado. Isso é muito importante a gente dizer, a direção nacional do PSDB afastou o Aécio, tanto que quem terminou o mandato na presidência nacional foi o senador Tasso Gereissati. O PSDB, a gente costuma dizer que nós não temos bandido de estimação. O PSDB não tem. Evidentemente não tem. Agora, o nome dele era muito forte pelo que fez, os 51 milhões de votos que teve em 2014. Então isso perdurou, o efeito Aécio perdurou dentro do PSDB durante muito tempo. Mas a verdade dos fatos ele foi afastado da presidência, o senador Tasso terminou o mandato, elegemos nacionalmente o Alckmin, um novo presidente, e o Aécio está tentando se defender na justiça. Terminou o processo, foi inocentado, palmas. Foi condenado, Aécio, não dá mais para você conviver aqui no Ninho Tucano e você será expulso. É o que vai acontecer, fatalmente, não tenha dúvida. Agora, você falou sobre o Aécio, do resultado de 2014. Acho que o Aécio não foi além disso. A postura do Aécio Neves pós-eleição, numa tentativa de um terceiro turno, aí é uma análise pessoal. Eu não teria feito isso, Arnaldo. Você concorda de que ele insistiu muito no modo campanha pós-eleição e meio que levou essas manifestações e tudo isso que acabou culminando no impeachment? Eu até acrescento essa pergunta do Arnaldo, que é excelente. Eu acrescento uma coisinha, Arnaldo. Ele deixou de... Porque ele tinha uma obrigação, com 51 milhões de votos, uma postura diferente. De oposição real, uma oposição
equilibrada, né? Que fosse que beneficiar, é a característica do PSDB. Que fosse de benefício do Brasil. E ele, como disse o Arnaldo, ele ficou no palanque. Ele não foi oposição, ele foi palanque, como se ele tivesse candidatado ainda. Você quer ver um erro terrível que ele cometeu? E isso, o Marco Antônio, é uma característica do PSDB. A gente tem autocrítica. A gente sabe quando a gente erra e a gente admite, diferente de alguns partidos que parece que é tudo perfeito. Um grande erro, Arnaldo, foi ter questionado o resultado da eleição de 2014. Tem que ter a postura, tem que ter a fidalguia. Perdeu, liga pro vencedor, dá os parabéns e quem ganha governa, quem perde fiscaliza. É o que você está dizendo. Exatamente. Fiscalizava, apontava os erros do segundo mandato da presidente Dilma, mas de uma maneira decente, de uma maneira correta. Ele não desceu do palanque porque a gente acredita, e isso fica claro para a gente, chega aos nossos ouvidos, que ele esperava que talvez pudesse ter uma outra eleição, um erro total. Você quebra o processo democrático, quebra, desrespeita os 54 milhões de votos, foi muito ruim e nós pagamos o preço por isso. Em 2018, Arnaldo, grande parte desse resultado do PSDB foi porque ele saiu da sua característica principal de equilíbrio, que ficou muito nessa grife Aécio, nesse comportamento do Aécio. As pessoas, o eleitor nacional diz o seguinte: bom, se o Aécio está fazendo isso, é o grande líder do PSDB, porque o PSDB é todo assim. Teve uma discussão muito grande, os setores foram contra, ele começou a desgastar a sua liderança interna no partido, cada vez mais questionado, mas aí, quando um jogador perde o pênalti, é todo time que perde o campeonato. Foi o que aconteceu em 2018. Erros que ele cometeu, o PSDB sofreu muito com isso. É por isso que aqui em Campos a gente tem muita prudência, a gente tem muito cuidado com as críticas, vemos os problemas, apontamos aquilo que pode ser mudado, aquilo que pode ser aperfeiçoado, mas sempre com muita responsabilidade. Não podemos fugir disso. A democracia, um dos pilares da democracia é a responsabilidade, senão vira bagunça. Agora, Beethoven, quando você fala que tem partido que não faz autocrítica, de uma maneira velada, a gente entende muito bem que é uma crítica ao grande adversário do PSDB, que é o PT, né, e que realmente, muitas vezes, falta essa autocrítica. Acho que isso é muito claro para todo mundo. O PT foi muito duro com a gente. Eu não critico o PT como partido político, ele faz parte do processo democrático. Mas você quer ver uma coisa? O presidente Fernando Henrique governou durante 8 anos, 96 meses. O PT fez na Câmara e no Senado 33 pedidos de impeachment do Fernando Henrique. E vai fazer de novo. Vai fazer de novo. Quer dizer, eu já ouço, né, a gente ouve de alguns petistas que eles viram que estão no caminho errado. Não é assim. Você não pode colocar no processo democrático esse denuncismo, essa pancadaria de manhã, de tarde, de noite, fora fulano. A grande expressão, e aí aquela provocação que você fez da patente das expressões, era fora todo mundo. Fora Collor, fora FHC, fora... E aí, quando foi em 2016 que o outro lado falou fora Dilma, o PT... Aí virou que é golpe. É golpe, aí provou do próprio veneno. E todo o processo de impeachment, Marco, é horroroso. Para o país não tem dúvida que para o país, para um governo do Estado, o que aconteceu? O Estado do Rio não teve meio que um impeachment velado, porque foi o judiciário que acabou afastando o governador e tal, mas isso é horrível para a democracia. Os municípios, as cidades que estão dando certo, e aí eu fiz um levantamento, elas não tiveram impeachment do prefeito nos últimos anos. Primeiro, porque o prefeito foi correto com a coisa pública, mas porque você tem na cidade uma estabilidade política. Então, com a estabilidade política, você consegue o desenvolvimento econômico, o bem-estar das pessoas. Então, essa guerra política é muito ruim para o país, para o Estado e para o município também. Agora, vocês falaram no golpe aí que o PT alega do é uma frase deles. Né, do impeachment da Dilma, mas
analisando friamente, sem colocar coração partidário ali, o crime da Dilma de pedalada fiscal, ela não foi a única a cometer pedalada fiscal na história, né? Jurídica, mas todos reclamam. Não foi só um crime, foi uma conjuntura realmente que levou ao impeachment, né? Claro, foi uma conjuntura. A gente vive um presidencialismo de coalizão, é o modelo que o Brasil escolheu, inclusive no plebiscito. Eu acho em 93. Há 26 anos, eu ia citar isso, a gente escolheu esse modelo, que eu acho que é o modelo correto, presidencialismo. Parlamentarismo no Brasil, na minha humilde opinião, não daria certo, porque a cada 6 meses você ia derrubar um governo para fazer outro, ia ser uma loucura. Então eu acho se tentam fazer isso. Israel teve eleição, o governo não conseguiu fazer coalizão. Vai ter outra eleição. Vai ter outra eleição. Você já imaginou o Brasil ou Campos indo a cada... Campos não, porque aqui é prefeito e vereadores, mas a nível nacional, a cada 6 meses a gente tinha a urna com 100 e tantos milhões de eleitores, impossível. Então a ex-presidente Dilma, infelizmente, ela dinamitou a ponte com a Câmara Federal, com o Senado. Até ao final do governo você percebe que muita gente do próprio partido já não atendia a ligação dela. Um parlamentar não atender ligação do presidente é porque algo de muito errado tinha acontecido. Ela perdeu o comando do país e aí é mais ou menos como um corpo com o sistema imunológico fraco. Os vírus oportunistas entram e a pessoa adoece. O governo adoeceu, ficou insustentável e caiu. Agora, o atual governo, o governo do presidente Jair Bolsonaro, você acredita que está construindo essas pontes bem feitas com o Congresso de forma geral? Arnaldo, eu não gosto daqueles primeiros 100 dias, vamos avaliar o governo nos primeiros 100 dias. Eu acho que 100 dias é muito pouco. Você dá algumas sinalizações muito incipientes. A gente está chegando a 6 meses de governo. O presidente vem encontrando muita resistência. Agora, ele foi claro lá atrás quando ele disse que ele seria radical em vários pontos. Ele disse, olha, eu não encontro, essa é a frase dele, não é minha, é dele. Serei radical na reforma da Previdência, vou deixar na mão do Paulo Guedes. E o que ele fez? O que ele está fazendo? Colocou uma reforma da Previdência bem dura na mão do ministro, que é o grande fiador do governo dele. Então, nesses 6 meses, ele tem encontrado dificuldades, como todo governo no início. Em 6 meses, agora, teve 57 milhões de votos, saiu da urna com essa força, com essa pauta. Se a gente olhar lá atrás, a gente pode até não gostar da pauta, mas era o que ele dizia. Vou liberar as armas, vou fazer uma reforma de previdência muito dura, vou privatizar, foi a pauta dele. Mas entre campanha e a realidade, tem uma piada que diz que os dias mais felizes de quem ganha uma eleição é entre o dia da vitória e o dia que assume, né? Porque é aquela teoria dos projetos até você pegar a realidade. Ele pega um país com a baixíssima produção industrial, cada dia em queda, são os números, desemprego em alta, inflação subindo, pegou já com muitos desafios e com uma pauta muito dura. Está tentando acertar, está tentando fazer as pontes daquele jeitão dele. Vamos ver se consegue, porque ninguém aguenta mais um país sem rumo por mais 6 meses, por mais 1 ano ou pelos próximos 3 anos. Eu não sou, Marco, daquela opinião de quanto pior melhor. Eu não torço para a derrota de ninguém, até porque o presidente Bolsonaro hoje é o piloto do avião. Se ele errar, o país inteiro naufraga. Vamos esperar que o Papai do Céu ilumine, como ele diz, que é um homem temente a Deus a cada dia mais. O PSDB tem uma posição muito firme em relação a isso. Somos a favor das reformas, sim. O mundo inteiro reformou a Previdência, mas o nome lá já diz, Previdência Social. Tem que ser feita uma reforma, uma modernização que proteja as pessoas, que proteja o bem-estar das pessoas. E isso o PSDB não abre mão, não abrimos mão. Temos que ser um país moderno com justiça social. Bom, são 8h32. A gente vai encerrando aqui
esse penúltimo bloco do Folha no Ar e a entrevista com o nosso presidente do PSDB aqui local, o Leslie Beethoven. Leslie, muito obrigado pela sua presença e espero que as coisas corram bem para você, para o seu partido e para a cidade de Campos, é claro, para o Brasil também. A gente já deseja, porque como você falou, torcer contra é complicado realmente, né? Marco, muito obrigado, você é uma figura amável, foi uma entrevista, foi um momento aqui vivido foi espetacular, muito bom para o PSDB de Campos. Eu estou muito honrado de estar aqui como presidente, com a braçadeira de capitão desse time do PSDB. Arnaldo Neto, você é um jornalista que cada dia que passa é mais famoso aqui na nossa região pela qualidade do seu jornalismo, pela credibilidade, sempre matérias muito bem apuradas,